Qual câmera que eu tô? Essa aqui, a de lá tá funcionando não? Não. Essa aqui resolve o Porque lá problema. tem um time aí. Toda hora tem que ficar levantando pra ir acender o time. Então vamos lá. Fala galera aí do Fortcast. Eu quero começar a fazer uns vídeos aí. Então eu tô fazendo aqui um vídeo, tipo um vídeo piloto. Então o que acontece? Eu assisto alguns canais evangélicos. Um deles é 1 Minuto com Deus, 1 Minuto de Reflexão. E eles têm muitos pensamentos. Ele é pastor. Verdade é essa, eu não. Eu sou um homem que tem fé em Deus. É diferente. Vamos dizer, não estou criticando, senão você pode achar que eu estou criticando o pastor. Eu falando que eu não sou. A verdade é essa. Então, nesse 1 minuto de reflexão que eu estava assistindo ontem, que nunca é 1 minuto, normalmente é 9 minutos, 8, 9 minutos, esse foi de 27 minutos. E minha mãe que manda para mim. Eu assisti bastante ele, que minha mãe falou que se identificava muito comigo, como quase todos que ele faz. Sobre o quê? Sobre questionamentos. Eu faço questionamentos. Tem hora que eu faço questionamentos em momentos errados. A verdade é essa também. Isso falho. Mas ele fala que o questionamento a um pastor também não é uma coisa ruim, até porque ninguém é Superman, ninguém é Deus, ninguém é de ferro, então todo mundo sujeito ao erro. Então, onde que eu quero chegar? Eu quero chegar na passagem de Jó. A passagem de Jó diz... Como que Jó era, o Wallace? Íntegro. Não. Era rico. Rico, íntegro e temente a Deus. Um dos homens mais ricos da face da terra. Na verdade, ele era o homem mais rico da face da terra. Não era da área dele. Naquela época era Naquela época, porque ainda não tinha Salomão, não tinha... Né? Não, naquela época dele, na face da terra, sim. Não era só no bairro dele, não. Só que depois ele andou passando por alguns problemas. Acho que essa passagem que está na Bíblia é tipo uma passagem de, como que se diz, parábola. Não são parábolas, errei. Não é parábola. Quando Jesus fala em... Parábola? É parábola. É parábola. Quando Jesus conta uma história para chegar a um ponto. A verdade é essa. Então são parábolas. Acho que essa briga de Deus com o diabo, eu acho que é uma parábola. É o que eu acho. Posso ser questionado. Então, quem quiser, deixa aí nos comentários. Isso ou aquilo. É interessante que vocês deixem no comentário, porque ninguém é o dono da razão. Então, a gente também pode estar errado. Mas acho que aquilo ali é mais a parábola da briga de Deus com o diabo. Porque a verdade é o seguinte. Ele era um dos homens mais ricos, tinha filhos, tinha várias... Não, o homem mais rico da época dele. Tinha filhos, tinha dinheiro, tinha gado, enfim... Aí depois dizem que teve uma briga não. O diabo questionou Deus, é o que está escrito. É claro, ele tem um montão de dinheiro, assim, eu não seria tão fiel assim. Então deixa eu tocá-lo, que eu acho que é parábola. Então toca, e tal. Aí foi lá e, então eu vou tocar. Ele passou pela situação que ele passou. Aquela situação degradante, vamos dizer, tanto que até doente ele ficou. Perdeu os filhos, perdeu tudo. A mulher falou, abandona o teu Deus e segue. Tem muita gente que vai criticar a mulher dele, mas às vezes ele não pode nem criticar, porque é uma situação miserável. Então só quem está ali naquele momento para poder saber o que é, o que não é, o que está acontecendo. Vamos dizer assim. E ele falou, não, eu vou continuar seguindo. E seguindo com fé, vamos dizer. E aí ele diz... Ele perdeu tudo. Só que ele perdeu uma das coisas, vamos dizer, uma das coisas mais importantes que nós temos, que foram pessoas da família, e foram filhos. Beleza. Entre aspas. Ele passou por isso tudo. Mas depois a Bíblia diz que ele conquistou tudo de novo. Ele não abandonou a caminhada. Ele não abandonou a fé e não abandonou Deus. Ele conseguiu tudo de novo. Mas se a gente olhar para um lado ser humano de ser, porque ele era humano, só de uma época diferente... Ele conseguiu ser até mais rico do que ele já era. Ele foi restituído 3 vezes mais. Isso aí, mas eu vou chegar nesse ponto. Então, se a gente olhar com um olhar de ser humano, ele era ser humano. Naquela época era um tipo de vida, era diferente, não tinha tecnologia, tudo bem. Hoje em dia, então todo mundo passa pela guerra.
que importa não é abandonar a fé em Deus que a pessoa tem. Beleza. Mas aí diz que depois ele restituiu, como o Wallace falou, 3 vezes mais do que ele tinha. Mas vamos dizer, a dor que ele passou. Ele passou. Não tem como tirar a dor. Não tem como você repor filhos. Quando você tem um filho, ele tinha 5, depois ele teve 10. Porque naquela época, quanto mais filho, era mais sinal de força e de poder. Então a dor que ele passou. Ele perdeu filhos. Uma dor insuportável que ele suportou. Foi restituído 3 vezes mais. Ai, que legal. Não é muito bem assim. Mas aí a gente entra na história. Que legal, beleza. Porque ele continuou mantendo a fé e o acreditar, ele conseguiu restituir. Minha mulher fala que eu repito muitas coisas, eu acredito também nisso. Eu sou muito repetitivo. É por isso que eu estou falando que você é um piloto, eu estou tentando aprender, vamos dizer assim. Então, restituiu tudo, beleza. Mas a dor, ele passou. Só que teve um pastor que pregou, eu até gosto da pregação desse pastor, não lembro do nome, estou sincero. Mas não é o do Minuto com Deus, foi um outro. Uma história de Jó. E Deus lutou contra 2 monstros para mostrar também que sentia e tal. O pastor ele prega muito bem, sabe colocar muito bem as palavras e tal, mas eu não compartilho em nenhum momento da visão que ele teve dessa situação. Porque eu acho que tudo se resume à história do Jó. Estou indo para lá em vez de olhar para cá. Então, eu acho que tudo se resume da história de Jó numa coisa: medo. A gente não pode ter medo. Porque está escrito: tudo que eu mais temia me sobreveio. Então ele temia. E ele reconheceu o temor. Então, quando ele perdeu tudo, ele não tinha mais motivo para ter medo. Porque depois que a pessoa está no fundo do poço, é um caminho que tem que ser é voltar para cima. Não tem como descer mais. Ele chegou no fundo do poço. Igual aquele da Netflix lá, que eu esqueci o nome, mas acho que não está nem mais na Netflix. Quem está em cima vai jogando o resto da comida para quem está embaixo. Tá? O poço, acho que é o poço. E a gente, quando a pessoa contava lá fundo do poço, era em tal lugar. Mas na realidade, quando for descobrir o fundo do poço, era mais fundo ainda. Então, quando ele perdeu o medo, ele conseguiu recuperar tudo de novo em matéria de viver uma vida melhor financeiramente. A dor ele superou, teve novos filhos. O medo. Mas ele pode falar é fácil. Não, eu sei. Não é falar é fácil. Medo a gente tem mesmo. Só que a nossa fé tem que ser maior do que o nosso medo. Todo mundo tem medo, o ser humano tem medo. Ou disso ou daquilo. Só que se todo medo for maior do que a tua fé, tu vai cair e não vai levantar mais. Vai ficar doente, porque a tua imunidade cai por causa do seu medo. Várias, até faz parte da ciência, várias coisas ruins. Mas não é fácil tu perder o medo, não é fácil tu perder a preocupação. Mas tu tem que entender que reclamar ao problema novamente. Então, às vezes eu me sinto meio chocado quando eu vou num culto religioso. Muito difícil eu ir hoje em dia, já fui muito mais vezes, e as pessoas ficam se lamentando. Mas eu sei que tem momentos que a gente só quer se lamentar. Por quê? Ao mesmo tempo, olhando para de novo. Porque ao mesmo tempo que eu estou falando para você, eu estou falando para mim mesmo. E esse trabalho que eu quero fazer é um trabalho terapêutico para mim também. Para mim poder consolidar isso dentro de mim. Perder o medo. Preocupação a gente tem também. Só que a nossa certeza de que Deus cumpre com o papel dele tem que ser maior. E se ele prometeu, ele vai cumprir. E se ele não está cumprindo, é porque você está falhando em algumas coisas. Então, eu sou o tipo da pessoa que fala: Deus falava comigo. Trabalhava, falava mesmo, mas tem que ter ouvido para ouvir. E se quiser ver Deus, tem que ter olhos para ver.
trabalhava na rua, num tipo de reciclagem, que eu vinha no meu ouvido tal lugar, tal coisa, chegava lá, eu não comprava nada na matéria da sucata lá. Chegava lá, eu ganhava. Vinha de graça, a pessoa queria me pagar para tirar. Eu vi. Passei um bom tempo sem ouvir Deus. Culpa é de Deus? Não, minha. Talvez dos meus medos, das minhas preocupações. Só que parece que eu tenho ouvido novamente. Tem uma luta com álcool, vamos dizer, que é uma droga, todo mundo sabe, mas eu tenho essa luta, quero vencer essa luta. Não acredito que beber seja pecado, deixe ser, mas a embriaguez é derrota, é uma coisa ruim. A embriaguez, que na Bíblia está escrito. Não se embriaguez. Não vos embriagueis com vinho que há contenda. É a contenda. Quando tem umas pessoas lá, reis e tal, pessoas comuns também, toma ali uma dosezinha ali e tal, vai ter uma relaxada, beleza, então, não é o meu caso. Então, se tu não tem limite, é melhor que você, igual fala, não é problema que tu beba, mas se tiver alergia, é melhor que tu pare. E a alergia que alergiza você às vezes não ter controle, às vezes você passar do limite, às vezes você ficar embriagado. Então a verdade é essa. Mas, o que acontece? Então Deus tem falado comigo. Um dia, se que eu consigo aquela luta de não ter me embriagado, não ter bebido não ter me embriagado, Deus me dá um sinal. No outro dia. Ele me dá um sinal. Eu trabalho com negócio. Alguém inesperado me liga, um negócio inesperado acontece. Milagrezinhos pequenos. Que eu consegui enxergar. Mas o ser humano acha que milagre tem que ser uma coisa gigantesca. Não. Milagre é o que você precisa na hora que você precisa. Pelo menos para mim é assim. Se alguém tiver algum questionamento sobre isso, só colocar no comentário. Então, a Deus me dá um sinal. E o que ele está dizendo? Ele dá um degrau. Ele está dizendo. Mas antes disso, vamos lá. Então, milagre é o que você precisa na hora que você precisa. Mas enquanto você não enxergar um milagrezinho pequeno, tu nunca vai ter um milagre que você quer realmente na tua vida. Mas o milagre, quando você está buscando também esse milagre. Dá-lhe um passo a mim que eu darei outro a você. Ele não falou, deita, dorme e deixa comigo que eu te levarei numa bandeja, eu sou teu garçom. Então Deus vai te dando um degrau de cada vez. E falando contigo, isso é Deus falando contigo. Tu venceu mais um dia, então toma. Tu venceu, toma, até que você vença a tua guerra. Mas no meio do caminho tu pode perder algumas batalhas, mas você não pode perder a guerra. Então até que tu vença essa guerra. Deus vai estar falando contigo, te suprindo a tua necessidade naquele momento. Então não quero dizer que não tem que ter medo, não tem que ter preocupação. Acho que nós somos seres humanos, mas que sejamos maiores do que nossos medos e do que as nossas preocupações. E para pessoas da igreja, eu sou sincero. Vamos agradecer, vamos pedir, mas vamos agradecer também. Vamos louvar a Deus. Eu sei que é muito difícil louvar a Deus no momento de correria, de crise, de governo, de não sei o quê. Mas é aí que a gente mostra que a gente é, a fé que nós temos e a força que nós temos através de Deus, através da nossa fé. Vamos louvar mais. Deus não é maluco para tu pedir 100 vezes a mesma coisa, tu acha que vai ganhar na insistência. Tu vai ganhar mais no agradecimento de tu acreditar que já conseguiu o que tu quer. Isso não é fácil. Tem um vídeo do Cláudio Duarte que eu vi ontem. Maravilhoso, do Cláudio Duarte. Eu não lembro do nome, foram 10 minutos. Mas um vídeo muito bom. Criado sem pai, sem mãe, jogado para lá e para cá. As pessoas da época não queriam que as filhas namorassem ele porque não tinha nada. E do nada, Deus abençoou ele. Do nada. Entre aspas, da busca dele, né? Do nada. Então vamos agradecer mais. Já falei que você é um piloto, eu vou gaguejar, vou ser repetindo certas coisas. Mas eu tô, como é que se diz? Tentando aprender a falar, tentando aprender a entender. Entendeu? Eu vou falar o nome do vídeo do Cláudio Duarte para quem quiser ir lá e assistir.
E o outro é reflexão, 1 minuto com Deus. Tem 1 minuto com Deus e tem 1 minuto com Deus reflexão. Também é muito bom para ouvir. E aqui, Cláudio Duarte é a mensagem que fez a internet parar. Essa mensagem. Aí tu vai ver como que funciona. E a verdade que eu estou falando, eu volto a repetir. Eu sou repetitivo, sou mesmo. Eu estou falando isso para mim mesmo também. Eu tenho que criar uma terapia para mim também. E para mim encher também. E para mim poder conseguir no tempo. Ou na igreja, como queiro. Não diz que a igreja, eu chamo de tempo, porque eu acho que a igreja somos nós, mas é tudo no mesmo. Para mim conseguir no tempo. Mas quando eu for no tempo, eu ir preparado. Eu não ir de qualquer maneira. Quando eu falar alguma coisa, eu falar estando preparado para levar alguma palavra. Eu não falar de qualquer maneira, nem a hora que eu acho que eu quero. Acho um erro. Mas é uma luta constante. Mas a vitória é certa. Se Deus combinou contigo, Ele cumpre. Mas se Ele não está cumprindo completamente da forma que tu queria ainda, é porque tu tem que olhar para dentro de si mesmo e ver aonde você está errando. Porque Deus não erra. Então se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like. E isso talvez seja um quadro do canal onde eu vou estar trazendo a palavra de outro, talvez, personagem, entre aspas, bíblico. Não é personagem, é uma pessoa que já existiu, mas não é uma pessoa bíblica, mas eu acho que chama personagem. É personagem, a gente fala? Personagem bíblico. Então, eu vou estar trazendo para vocês. Aí, tá, de repente, eu vou ter que dar um título para isso. Eu ainda vou pensar em qual título. Eu sei nem que aquela câmera de cima. Então, olha pela tempo. Eu vou ter que dar um título para esse trabalho. E vou ter que fazer um esforço para tirar pelo menos meia hora por dia. Não para falar meia hora, mas talvez para estar aqui falando alguma coisa. Nem que desse meia hora a gente tira 10, 15, 20 minutos. Um certo errinho aqui, outro ali, ou talvez não, ou talvez a gente fala como a gente é mesmo. A gente está analisando. Esse é um piloto e esse é o primeiro vídeo. E aguardem que vai vir mais vídeos sobre esse assunto, sobre outros personagens bíblicos, outras pessoas que viveram naquela época. Se alguém tiver alguma dúvida ou algum questionamento, pode me perguntar. Se eu souber, eu vou falar. O que eu não souber, eu vou dizer que não sei. E se tiver algum questionamento também, em matéria de debater o que eu falei, maravilhoso. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E fim de papo. Finalizou? Quantos minutos? Aí vamos